Boa noite, meu nome é Paulo Birajara, que eu trabalho para a cadeira de elementos de automação com o professor Joel. A minha ideia da fábrica é a automatização do processo de montagem pela Lycoming de um motor de avião com 4 cilindros. Vou mostrar inicialmente o fluxo, depois eu mostro em funcionamento, desde o processo de usinagem até o estoque. Dar uma visão geral. Inicialmente é usinada a primeira metade da caixinha manivela. Depois de ser usinado a primeira metade, é aplicado uma selante de gacheta na borda para evitar vazamento de líquidos quando estiver em funcionamento. Essa seção dos braços conectar as bielas, porque quando ele tiver usinado a primeira metade, ele já vai ter o virabrequim. Então, com o virabrequim e a caixa manivela, ele adiciona as bielas, que depois irão servir de intermediárias para a cabeça dos pistões e cilindros. Na parte daqui, ele espera a outra metade, que é produzida logo aqui. Então, essa aqui é a segunda metade, aquela ali era a primeira, essa aqui é a segunda. Também é o mesmo processo, só que como ali era a base, esse aqui é o topo. Ele também aplica uma camada do selante de gacheta para evitar vazamento de qualquer líquido. Essa etapa aqui, que é representada pelo pistão, é adicionar o eixo de transmissão, onde ele vai converter a velocidade do motor quando houver as combustões dentro dos cilindros em torque. Depois disso, que a primeira e a segunda metade tiverem sido produzidas, o braço de 2 eixos combina as duas e então passa para a próxima etapa, que é a adição das 4 placas de torque, que é representada por esse pistão. São 4 placas porque são 4 bielas e essas placas servem para impedir que a biela atinja a caixa de manivela durante o funcionamento. Depois disso, ele vai adicionar a caixa de acessórios, que é um conjunto de engrenagens e mangueiras necessárias para o funcionamento, ou da forma que é representado o braço. Pega a peça, levanta e o pistão aciona para adicionar logo atrás. Quando chega nessa etapa, ele vai esperar pela vasilha de óleo, que é produzida bem aqui no terceiro ponto de usinagem, que surge o material, ele usina, que é justamente para lubrificar os componentes dentro do motor. Depois de usinado, essa luz vai representar o preenchimento dele. E então o braço de 2 eixos também espera que os dois cheguem e então junta eles. A partir daqui, o braço de 3 eixos representa a adição dos pistões e os cilindros para poder possibilitar a combustão e então o funcionamento. Ele vai passar por uma seção de limpeza a vapor. O braço simboliza a máquina que limpa automaticamente. Vai passar 3 seções em cima do motor. Essa seção azul aqui representa a aplicação da tinta esmalte para ajudar a prevenção da ferrugem. Essas últimas seções são os componentes finais, que esse aqui é o tubo de adição das velas e os magnetos, que
Para poder realizar a combustão precisa da vela, que vai soltar a faísca. E nesse motor são 8 velas e 4 magnetos, onde cada vela é posicionada acima e abaixo do cilindro. E o magneto serve para energizar cada uma delas. A partir daqui é o escudo de calor, que ele vai servir para reduzir os danos causados devido à temperatura atingida durante as combustões e evitar danificar o resto do motor. Essa seção é a adição do tubo de admissão para poder permitir a entrada do vapor de ar e vapor de combustível no cilindro e depois acontecer a combustão. Essa seção é os tubos de drenagem, que depois da combustão vão ter os gases gerados depois da combustão. Então esses tubos de drenagem servem para remover eles e possibilitar o surgimento de outra combustão. A partir daqui é o injetor de combustível, que no tubo de admissão ele permite a entrada do ar e o vapor de combustível. Então essa parte aqui é fundamental para fazer a combustão, já que é o combustível propriamente dito. E a última parte é um óleo de preservação, que é adicionado para dar uma qualidade e evitar o desgaste dos componentes durante o processo de transporte até o cliente final. A partir daí o motor está pronto. Então essa etapa final é mais a reunir os motores já prontos para entrega, reunir 6, depois é realizada a paletização e é guardado pelo transelevador. Mas vamos dar uma explicação dos tanques, porque como o processo foi automatizado, visto que o processo originalmente é bem manual, desde do processo de aplicação de selante, adicionar os componentes e junção e restante dos processos. Então foi separado pelas máquinas, braços, pistões, sensores, e os tanques representam o que tem disponível. No caso, o primeiro é o tanque para selante, o segundo é o selante aplicado na primeira e na segunda metade do caixa de manivela. O óleo é o que serve para preencher a vasilha de óleo, que é aplicado bem aqui. Esses dois aqui são a água para limpeza, já que é uma limpeza a vapor, então o braço que usa, e a aplicação da tinta esmalte, que é realizada bem aqui, usa o último tanque. Fisicamente tem apenas um botão de liga, desliga e um botão de emergência, caso aconteça alguma coisa. Na HM também, no caso do botão de liga e desliga. Seção de montagem, na HM para representar os processos que estão acontecendo no momento. Aplicação de selante, usinagem de peças, abastecimento do óleo, tratamento, adição de peças, os braços, o nível dos tanques, se está enchendo, e os motores produzidos, os óleos produzidos e os espaços que ainda estão disponíveis para então, ligar o sistema. Pode ver que as luzes já acenderam. Inicialmente a usinagem das primeira e a segunda metade. Possível ver na IHM. Primeira metade, essa aqui é a segunda metade. É possível ver também os tanques enchendo. No momento, como vão aplicar o selante de gachete nas duas metades, então está em uso.
partir daqui começa a usinagem da segunda peça. Quero reduzir um pouco. É possível ver também a adição das bielas no virabrequim pelo IHN. Depois de ter adicionado o eixo de transmissão, o braço de 2 eixos mostra a junção das metais. Adicionando a placa de torque, suja. Adicionando a caixa de acessórios. Aqui a vasilha de óleo já preenchido. Mostrar os braços, já que ele vai adicionar os pistões e os cilindros. Enquanto isso, também já vem acontecendo o outro processo de usinagem das peças, preenchendo o óleo. Aqui vai passar para limpeza a vapor. Aplicação da tinta esmalte. E uma sequência de adição dos componentes finais. Como é possível ver. Escudo de calor. Tubo de admissão. Tubo de drenagem. Injetor de combustível. E o óleo de preservação. Logo em seguida, ele entra em posição na esteira. Uma visão geral sobre o processo. Quando você já foi produzido o outro motor, que é possível ver na seção de estoque. Surgimento do material, os lustantes, todas as peças funcionando conforme esperado. É possível ver que as peças podem ter diferentes cores, onde eu explico melhor no artigo, com uma imagem, mas a parte da base do material verde é a primeira metade, a tampa do material azul é a segunda. Quando eles são combinados, ficam com um material de metal, conforme aparece aqui. Ou seja, isso aqui já estão unidas nas caixas das duas metais. A vasilha de óleo é representada pela tampa azul. E depois de adicionar os pistões e os cilindros, ele se torna a caixa voltada para paletizador. Tá aí a caixa de manivela com a vasilha de óleo e os pistões e cilindros. A partir daqui ele começa a usar. Dá para ver o nível dos tanques. Mostrar agora a parte da paletização. Ele viu que foi produzido um pallet, e de saída até agora, então já fica sem espaço. O transelevador pega, coleta, mostra a primeira posição disponível. E espera por mais. Um caso especial dos tanques é para mostrar que nesse ambiente simulado
eles também estão preparados para o refil, caso atinjam um limite. Pode ver que o selante de Vegeta está em um nível 54. Quando ele passar disso, ele já começa a encher automaticamente. Você ouvir aqui. Ele enche até que atinja um linear. Mesmo comportamento com o restante das peças. A água sendo usada. Depois a tinta sendo usada. E é basicamente o funcionamento do processo. Vou apenas esperar por mais um conjunto de motores produzidos para mostrar a paletizadura em ação. Mas, em geral, o processo é esse. Uma sequência de... Depois de produzido, é uma sequência de adição de componentes. Depois de juntar o que estava separado. Um pouco de tratamento, higienização. Mais componentes na seção final. E depois já está pronto para entrega. Então, guys, no mais é isso. Gostaria de agradecer pela atenção e desejar uma boa noite. Vou ficar aqui o sistema.